Diz assim: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem são as pelejas e para quem são as queixas, para quem são as causas, são as feridas sem causa, e para quem são os olhos vermelhos. 30. Para os que se demoram perto do vinho, para o que anda buscando a bebida misturada. Versículo 31 e último diz assim: não olhem para o vinho que se mostra vermelho, quando se resplandece no copo e se escoa suavemente. Amém? Sente dando glória ao santo nome do Senhor. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Amém? Para iniciar essa mensagem, é preciso nós entender acerca deste tema que nos foi dado: vício. Fuja dessas pragas peçonhentas. Quando fala de vício, nós pensamos que vício, todos nós sabemos que é uma coisa que nós sentimos desejo de praticar. Vícios é uma coisa que nos prende, que nos aprisiona a ele. Ou seja, se você tem um pecado e esse pecado é roubar, você vai ser viciado a roubar. O que você vê em cima de uma mesa, você vai estender as suas mãos e vai levar. Se você tiver com vício de roubar, você saiba que quando nós sabemos que falamos de vício, a pessoa que ela tem um vício de roubar, o que ela vê da outra pessoa, ela vai almejar em furtar. Você vê aqui quando tem pessoas que é viciada em bebida, aonde ela vê um bar, ela vai parar para beber. Aonde ela vê uma cachaça, ela vai parar para beber, porque ela é viciada naquilo, ela é movida pelaquilo, ela é movida pelaquele vício. E todos nós sabemos que vício ele é um pecado. Todos nós sabemos que todo vício proporcionado a um homem, ele se torna um pecado, porque nós sabemos que o texto ele diz acerca da bebida forte, acerca do vinho e acerca da bebida forte. Ou seja, nós vemos aqui neste texto um vício bastante interessante para nós ministrarmos essa noite. O vício acerca da bebida forte, da bebida misturada e acerca do vinho. Todos nós sabemos que tem pessoas aí fora blasfemando da palavra do Senhor, pregando heresia acerca da bebida forte, acerca da bebida. Nós sabemos e já ouvimos falar aqui que pessoas falam que Jesus Cristo ele bebia vinho. Todos nós sabemos que pessoas ela fala que pode beber, mas não pode se embriagar. Mas nós sabemos que a Bíblia ela diz no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18: e não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas antes se enchei do Espírito Santo de Deus. O que eu quero que a igreja entenda é que tem pessoas aí fora pregando uma falsa doutrina, pregando uma heresia. Que heresia é essa? É que crente agora pode beber cerveja, é que crente agora pode beber cerveja sem álcool. O problema dessa minha geração é que os crentes de hoje em dia acham que esse versículo aqui de Efésios, ele só lê a primeira parte que ele diz assim, que não se embriaguei, bebei e não se embriaguei. Eles pregam essa falsa doutrina, e nós sabemos que muito aí fora vive essa falsa doutrina acerca da bebida, da cachaça, da cerveja, do vinho. Mas nós entendemos que a Bíblia ela diz, como eu já falei, Efésios 5,18: e não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Eu vou abrir uma aplicação para a sua vida nesta noite. Você não procurou se encher com a bebida forte. Nessa noite você está aqui, mas não é a procura do vinho que a contenta, a procura da bebida que a contenta, mas você está aqui esta noite para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você não veio aqui atrás de se encher da bebida forte. Eu estou pregando para pessoas que não veio aqui se encher de bebida, se encher do vício que a contenta, mas eu estou pregando para pessoas que veio se encher do Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu profetizo em nome de Jesus que você vai sair daqui
forte, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Cristo Jesus. Quando nós vemos que pessoas aí, elas pecam e se acobertam atrás de versículos bíblicos soltos. Tem pessoas que pegam versículos soltos, pega só a primeira parte do versículo. Como eu disse aqui no livro de Efésios, eles pegam a primeira parte do versículo, beber e não se embriaguei. Eles pegam essa parte do versículo, mas esquecem do final do versículo que diz: e enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas, irmãos, que está presa a um vício. Que vício é esse? É o vício da bebida forte. O vício da bebida forte, ela traz dissensão. O vício dele diz, em Provérbios diz, a bebida que há no vício, não, no versículo de Efésios diz, no vinho que há contenda. Ou seja, tem pessoas que estão atrás do vinho que há contenda, mas não quer se encher do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas, irmãos, que se escondem atrás de versículos soltos para fazer o que bem entende. Tem pessoas, igreja, que se escondem atrás de primeira parte de versículos na Bíblia para pecar, para poder se esconder, para poder viver no vício escondido. Mas nós sabemos que Provérbios, ele vem nos advertir, ele diz para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem são as queixas e para quem são as pelejas. No versículo 30 ele diz, para os que se demoram no vinho e na bebida forte, buscando a bebida misturada. Nós sabemos que um ai de Deus é bastante tenebroso. Quando Deus diz ai daquele ou daquela que faz aquilo que não me agrada, nós sabemos que um ai de Deus, ele é bastante forte. Ou seja, ai daquele que desobedecer a palavra do Senhor. E o provérbio diz para quem são os ais. A ira de Deus, nós sabemos que quando Deus diz ai, significa a ira de Deus. Ou seja, em provérbio diz para quem são os ais. Ele mesmo responde no versículo 30, para aqueles que se demoram perto do vinho e andam buscando a bebida forte. Eu tenho uma notícia, para você que está no vício da bebida forte, o ai de Deus vai chegar na sua vida. Eu tenho uma notícia para te dar, que o ai de Deus, ele vai chegar na sua vida. Quando você se demorar atrás de um vício, se demorar atrás de algo que não traz alegria, atrás de algo que só traz perda, só traz ira de Deus, só traz a mão de Deus sobre a sua vida, mas não é a mão de Deus com livramento, mas não é a mão de Deus com cura, é com transformação, é a mão de Deus com pesares, porque ele diz aqui para quem são os pesares, ou seja, para quem são o peso da mão de Deus, é para aquele que está preso no vício, como diz aqui, no vício do vinho e da bebida forte. Para nós entendermos esse versículo, eu pesquisei sobre o vício. Ele diz: o vício é a perda de controle de substância ou comportamento. Todos nós sabemos que um viciado, primeiro ele perde o controle, depois ele perde a consciência e depois ele muda o comportamento. Quando nós sabemos que, quando nós vemos uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, todos nós sabemos como identificar uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, porque é por causa do comportamento, é por causa daquilo que ele está mostrando ser, é por causa daquilo que ele está mostrando através do seu comportamento, através da sua prática, através do modelo de andar, através do jeito de falar. Ou seja, quando nós vemos uma pessoa que é viciada em drogas, nós sabemos que o comportamento desta pessoa não é um comportamento lícito, não é um comportamento que ela está sã de mente, não é um comportamento que essa pessoa esteja sã, não é um comportamento que essa pessoa esteja bem. O comportamento
comportamento dessa pessoa é chegado a um ponto de loucura, é chegado a um ponto extremo, de alta loucura, de alta extremidade, porque se você vê uma pessoa e você vai saber se ela é viciada na droga, pelo caráter, pelo comportamento e pelo jeito que ele se controla e pelo jeito que ela se controla. Nós sabemos diferenciar as pessoas que têm vício e as pessoas que verdadeiramente são servos e servas do Senhor, através do controle e através do comportamento dessa pessoa, porque um viciado em droga, todos nós sabemos que ele anda procurando cada vez mais droga para usar. Nós sabemos que quanto mais ele usa, mais ele procura para usar. Quanto mais um viciado em bebida ele bebe, mais ele vai querer. A mesma coisa é o pecado. Quanto mais eu e você peca, quanto mais eu e você vai querer pecar. Quanto mais eu e você está preso a um vício, fazendo esse vício todos os dias, quanto mais eu e você vai se achegando ao vício. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós sabemos que tem pessoas, irmãos, aí fora, que elas não estão sujeitando a Deus e nem resistindo ao diabo. Elas fazem ao contrário deste versículo. Ela resiste a Deus e sujeita a Satanás. Como assim? Ela sujeita a Satanás fazendo a vontade do vício, a vontade da carne, a vontade dos desejos. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que elas procuram o desejo do vício, o desejo da carne, para satisfazer a sua vida, para satisfazer a sua própria vontade. Mas nós sabemos que o vício, quando ele pega uma pessoa, essa pessoa ela não é mais a mesma. O vício, quando ele habita em uma pessoa, essa pessoa não se comporta mais da maneira que se comportava. Nós vemos que muitas pessoas, irmãos, que entraram para o Evangelho e saíram do Evangelho para viver uma vida de vício, você vê que não é mais a mesma coisa. Você vê que é diferente. Aquela pessoa que quando ela servia a Deus e depois que ela saiu da presença de Deus, para viver os seus desejos, para viver o seu vício. Nós sabemos que quando uma pessoa ela sai da presença do Senhor, diz a Bíblia que aquele demônio que havia saído volta a ele e mais 7, e você vê que o estado daquela pessoa é pior do que o estado anterior. Nós sabemos que uma pessoa que está no vício, como eu já falei, ela vai procurar cada dia mais se encher daquele vício. Você vê que uma pessoa que usa droga, ela não vai se sustentar, ela não vai se contentar com só aquele pingo de droga que ela usou, não. Ela vai até vender tudo dentro de casa para poder consumir aquela droga, para poder consumir um pouco daquela droga, para poder consumir um pouco de cigarro, para poder consumir um pouco de cerveja, um pouco de cocaína. Tem pessoas que quanto mais ela está usando, mais desejo de fazer ela tem, é capaz de vender tudo dentro de casa, mas não prefere largar o vício e servir a Jesus. Tem pessoas, irmãos, que preferem vender tudo dentro de casa para se sustentar no vício. Mas tem pessoas, irmãos, que ao invés de se render aos pés de Jesus Cristo, como eu já disse, está procurando vender tudo dentro de casa, largar tudo, trocar tudo pela droga. Mas nesta noite eu estou pregando para pessoas que deixou as drogas, que deixou os vícios para servir a Jesus Cristo. Eu estou pregando para pessoas que deixou o vício de se prostituir para decidir servir a Jesus Cristo. Se você deixou aquele vício, é porque verdadeiramente você reconheceu que Jesus Cristo é o teu Senhor. Se você saiu do vício, é porque você decidiu
decidiu viver a sua vida em Cristo, e se você decidiu viver a vida em Cristo, é preciso viver o que está em Gálatas capítulo 2, verso 20, em que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que outrora eu vivia na carne, hoje eu vivo na vida do Filho de Deus. Eu estou pregando para pessoas a que não vive mais a vida da carne, mas decidiu viver a vida como o Filho de Deus. Aleluia. Nós vemos que para chegar a um estado de vício é preciso primeiro ter vontade. Eu estava aqui num culto e eu estava pensando acerca deste tema, e eu vi que a vontade, ela chama o desejo ele chama a prática ela chama o vício ele chama o pecado nós sabemos que ele chama a morte, e a morte no pecado, ela conduz ao inferno. O que eu quero dizer com isso é que antes de chegar ao vício, essa pessoa teve que passar pela vontade, essa pessoa teve que passar pelo desejo, essa pessoa teve que passar pela prática deste ato, essa pessoa teve que passar pela prática para poder chegar ao extremo vício. Ou seja, quando você sentir, irmão, uma vontade dentro de você de fazer algo que não é agradável aos olhos do Senhor, repreenda e ore, porque nós sabemos que a vontade, ela chama o desejo. E se a vontade que você está é de beber uma cerveja, a vontade que você está é de se prostituir, a vontade que você está é de fumar, essa vontade pode se tornar em um desejo, e o desejo ele vai se tornar em uma prática. O que eu quero que você entenda com isso é que através da vontade vem o desejo, através do desejo ela vem a prática, através da prática ela vem e se torna um vício, a qual você se torna quase impossível de sair, porque nós vemos que se você chegar a um drogado e dizer, saia dessa vida, venha para os braços de Cristo, ele vai dizer, não consigo, eu não consigo largar o meu vício, eu não consigo largar a minha prática, eu não consigo renunciar, porque já está viciado, já está preso àquele vício, já está preso àquela condenação. Ou seja, e o vício nós sabemos que ele chama o pecado, e o pecado nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e a morte do pecado conduz ao inferno. O que eu quero que você entenda com isso é que se você já está no ponto de viciado, tome cuidado, porque esse vício vai trazer o pecado, e o pecado ele vai trazer a morte, e a morte do pecado vai trazer o inferno. Ou seja, tome bastante cuidado, porque ainda enquanto você está vivo, ainda há esperança para você largar esse vício, ainda enquanto você está vivo, ainda há esperança de largar esse desejo, enquanto você está vivo, ainda há chance de largar esta vontade, enquanto você está vivo, ainda há esperança para você largar esse pecado, porque como eu já disse, o pecado ele traz a morte. Depois da morte, irmão, nós sabemos que a Bíblia diz, morrendo-lhe como os homens, está ordenado a morrer uma única vez, vindo após isso nós sabemos que segue-se o juízo. Ou seja, a partir daquele momento não vai ter como mais se arrepender, não vai ter como largar o vício, não vai ter como largar o pecado, não vai ter como largar a prática, não vai ter como largar a vontade e o desejo daquilo que está lhe contaminando. O que eu quero que você entenda que Salomão, ele vai advertir nesta carta acerca dos vícios. Nós sabemos que o tema ele diz vício, fuja dessas pragas peçonhentas. Nós sabemos que quando fala de praga, nós vemos que não é coisa boa, porque quando Deus ele envia as 10 pragas ao Egito, nós sabemos que o Egito ele foi todo destruído. Ou seja, se você não largar o seu vício, Deus vai enviar as pragas peçonhentas, e essas pragas vai ser capaz de lhe destruir, porque Deus, quando ele envia a primeira praga, vai dizer que o faraó ele não concede para que aquele povo viesse a ser liberto, para que aquele povo viesse
a sair do Egito. Deus envia a segunda praga, Deus envia a terceira, e Deus envia, enfim, a 10ª praga, a chegar ao ponto que, vai dizer que Faraó, ele já estava todo destruído, ou seja, ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, ou seja, se ele no primeiro momento, na primeira praga, ele concedesse que aquele povo saísse, não viria outras 9 pragas, ou seja, o que eu quero que você entenda com isso é que o vício, ele também traz pragas peçonhentas, pragas a quais é impossível de eu e você sobreviver, porque nenhum daquele povo do Egito sobreviveu para contar a história, ou seja, a partir do momento que Deus derramou a sua ira, as suas pragas contra aquele povo, nenhum sobreviveu, ou seja, o que eu quero que você entenda com isso é que o tema, ele diz para que você venha fugir dessas pragas peçonhentas, pragas as quais ela nos conduz à perdição, pragas a qual nos conduz à morte, ou seja, se você está preso a um vício, corre depressa, fuja depressa desse vício, porque é arriscado você se encontrar vivendo em pragas peçonhentas. Nós sabemos que Provérbios, Salomão, ele escreve acerca do vinho para quem são os ais, para aqueles que se demoram perto do vinho e para aqueles que buscam a bebida misturada. Então o que eu entendo com isso é que os ais de Deus é para aqueles que estão presos num vício, é para aqueles que estão presos a um vício de pornografia, é para aqueles que estão presos num vício do adultério, num vício da cerveja, num vício da cachaça, é para aqueles que estão presos a uma condenação e está vendo que está preso, mas não quer se libertar, está vendo que está preso no vício, mas não quer largar esse vício, mas não quer largar essas velhas práticas. Nós sabemos no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20, capítulo 20, versículo 1, ele diz: o vinho escarnecedor e a bebida alvoroçada, e todos aqueles que nunca será, todos aqueles que a consomem nunca será sábio. Ele diz: o vinho que é escarnecedor e a bebida alvoroçada, e todos aqueles que consomem dela nunca será sábio. Ou seja, todos aqueles que vivem um vício, que vivem uma perdição, a Bíblia faz questão de dizer que ele nunca será sábio, mas será tolo. Eu quero que você entenda com isso é que esse vício que você está preso não está te tornando sábio, mas está te tornando tolo, porque você está com uma crença na sua mente. Que crença é essa? Ah, Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Ah, eu estou assim, eu vou ficar assim. Eu tenho um vício mesmo, eu não vou largar esse vício não. Eu vou viver assim porque quando eu estava lá fora eu era assim, e eu vou continuar aqui assim, aqui dentro. Ou seja, Provérbio, ele diz que esse é um tolo e nunca será sábio. O que eu quero te passar é que se você está preso a um vício e não está querendo largar esse vício, achando que você vai subir, você está muito enganado, porque o vício, ele traz pragas peçonhentas, e todos aqueles que se acham que é sábio, está se achando como tolo, porque a Bíblia faz questão de dizer, aqueles que estão no vício, ele achando que está sábio, mas ele é tolo. Bem, nós vemos na própria Bíblia que ela adverte em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Todos nós sabemos que essa passagem é bastante forte. Como eu já disse, tem pessoas achando que é sábio, mas está sendo tolo. Como assim? Está vivendo em vícios, em devassos, em idolatria, em adultério, em pragas,
vivendo como sodomitas, vivendo como afeminados, achando que é sábio, mas você está sendo tolo, porque nenhum desses herdarão o reino de Deus. O que eu quero passar para vocês é que nem os devassos, que nem os idólatras, que nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Se você está preso a um vício, fuja deste vício esta noite, fuja depressa, porque a Bíblia faz questão de dizer que nenhum deles herdarão o reino dos céus. Todos aqueles que estão presos a um vício, tanto crente, tanto ímpio, não herdarão ao reino dos céus, porque o versículo diz: nem os ladrões, nem aqueles que se demoram perto do vinho, nem os afeminados não herdarão ao reino do céu. Tem pessoas, irmãos, que estão no Evangelho de Cristo, mas está vivendo afeminado. Como assim? Lá fora vivia afeminado, hoje está na presença de Deus, quer continuar a mesma coisa. Tem pessoas, irmãos, que vieram de lá de fora, era ladrão, está na casa do Senhor, mas continua roubando. Tem pessoas, irmão, é forte. Por quê, irmão? Tem pessoas que vem para a casa do Senhor, era maldizente lá fora, vem para a casa de Deus, continua maldizente, continua praguejando a igreja, continua praguejando os irmãos, porque quando a pastora ou a liderança chama a atenção, tem pessoas que ainda continuam a praguejando a igreja, porque diz aqui: nem os maldizentes herdarão o reino de Deus. Se você está maldizendo, da liderança da igreja que está lhe corrigindo todos os dias, que está dizendo para você não ser devasso, que está dizendo para você não ser adúltero, que está dizendo para você não ser ladrão, não ser afeminado, ainda você continua dizendo, maldizendo a casa do Senhor. Tome cuidado, porque nem os maldizentes herdarão o reino do céu. O que eu quero que você entenda é que se eu e você largou o pecado do adultério, largou o pecado da bebedice, largou o pecado da fornicação, mas anda maldizendo a igreja, anda maldizendo a liderança, porque a liderança está querendo lhe corrigir, porque a liderança está querendo lhe consertar, para que você tenha vida com Deus. Tome cuidado, porque nenhum maldizente herdará o reino do céu. Então tome cuidado para você não se encontrar como os maldizentes quando Jesus Cristo voltar. Amém? Nós sabemos que a Bíblia, ela diz a todo momento para que nós venha entrar pela porta estreita. Quando fala, irmão, de porta estreita, o negócio dói. Quando fala de arrependimento, de largar vício, dói em todo mundo, porque todo mundo tem um víciozinho. Todo mundo tem algo que quer guardar. Todo mundo tem algo que não quer largar. Ou seja, isso aqui é bobagem. Isso aqui é bobagem. Jogar um tigrinho é bobagem. Jogar tigrinho é bobagem, não. Eu tenho um vício de toda madrugada ficar jogando tigrinho. Eu tenho um vício de toda madrugada ficar assistindo um kawaii. Mas não é nada não, é um viciozinho, coisa besta. Mas cuidado, porque nenhum vício, todos os vícios, nenhum que pratica e está preso a um vício herdará ao reino do céu. O que eu quero passar é aquilo que é para você, nada é para Deus, é tudo, porque não é como a pastora disse aqui, existe pecado e pecadão e pecadinho, ou seja, mas nós sabemos que para Deus, irmãos, se eu e você cometer um pecado que seja ele, nós sabemos que se morrermos nesse pecado, nós não herdaremos ao reino do céu. O que eu quero passar é que se nós está preso a um vício, por mais que ele seja pequeno, por mais que você diga, isso para mim é coisa boba, jogar um dominó é coisa boba, jogar um baralho é coisa boba, viver jogando no celular todo dia é coisa boba, ter um vício de ficar no Instagram toda hora é coisa boba, ter um vício de ficar se prostituindo
prostituindo, é coisa boba. Ter um vício de ficar mandando nudes, é coisa boba. Ter um vício de passar a madrugada toda no WhatsApp, queixando homem, queixando mulher, é coisa boba. Mas eu vim aqui para dizer que não é coisa boba, porque nenhum viciado herdarão no reino do céu. Se você se encontra nesse vício, larga esse vício a partir de hoje, porque se você não largar, certamente você será desclassificado do reino do céu. Isso serve para você e serve para mim, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela corta, ela como uma espada de Deus gume, ela serve para quem está ministrando e serve para quem está ouvindo. Hein? A igreja glorifica. Glória a Deus, meu. Quando a gente acha que, quando a gente acha que o vício ele não é nada, não, mas é coisa boba, não é não, certo? Porque se você achar que é coisa boba, e você vai continuar todos os dias, aí vai um dia, aí já vem a vontade, não, melhor, fica um dia sem fazer, aí já vem a vontade, fica 2 dias sem fazer, aí já vem o desejo, fica 3 dias sem fazer, aí agora já vem a prática, vai começar a fazer. Resiste 2 dias, 3 dias, mas na terceira vez, pratica. Aí agora vai viciar todo dia, todo dia o mesmo vício. Eu era preso a um vício, eu não vou entrar em detalhe, mas o anjo da igreja sabe, o irmão aqui sabe, que eu era preso a um vício, que se eu não fizesse esse vício num dia, eu ficava azoado, irmão. Verdade, eu ficava azoado. Nós sabemos que, verdade, irmão, é verdade, se eu não praticasse esse vício, por mais que eu passasse 3 dias sem fazer, aí eu agoniava, vinha a prática. Aí quando vinha a prática, virava vício. Porque todo dia eu me encontrava nesse vício. Todo dia eu me encontrava nesse vício. Orava a Deus, não vou fazer mais. Tomava Santa Ceia um dia, outro dia, de novo. Vício. Dizia a Deus, não vou fazer mais. Vinha para a igreja tomar Santa Ceia no outro dia, vício. De novo. Até um dia, irmãos, que o varão bradou e disse: se tu fazer, eu te envio a minha espada. Isso, irmão, me doeu, porque doeu, mas me curou, porque até hoje, graças a Deus, eu não pratico mais comigo. Mas, para que você venha entender com isso, é que se você não parar com esse vício, você vai acabar esperando Deus. Não, parece que tem pessoas, irmão, é como eu estava. Parece que tem pessoas que estão assim: estou praticando, mas Deus não está falando nada, então vou continuar fazendo. Até o dia que ele chegar e dizer: não faça mais, porque no dia que fazer, te meto a espada. Aí você vai parar de praticar. Eu vim entender esse tema, a partir do momento que eu me encontrar nesse vício, eu entendi. Porque a partir do momento que Deus falou, eu não fiz mais. Mas tem pessoas que Deus está falando, não está falando, mas continua fazendo. Larga esse vício. Larga esse vício, larga essa prática, larga essa mesa de bar, larga essa mesa de carta, larga essa mesa de dominó, mas ninguém quer largar. Quando fala de porta estreita, o negócio dói, porque a Bíblia, ela diz, versículo 13 de Mateus capítulo 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espacioso um caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Esse tema de vício chama para essa mensagem de entrar pela porta estreita. Então vai ser preciso em você entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Os que entram por ela são aqueles que não largam o vício, não larga a idolatria, não larga a prostituição, não larga o adultério, não larga a fornicação, não larga a bebida. Tem pessoas, irmão, que está todo dia ouvindo: entra pela porta estreita. Não é assim não, é desse jeito. Entra pela porta estreita, larga a porta larga para lá, passa pelo caminho de Jesus.
Jesus é caminho estreito, larga isso, mas tem pessoas que todo dia estão ouvindo, mas continua a mesma coisa. O que eu entendo com isso é que o próprio versículo diz: espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que por ela entram. Se você está preso a um vício, fuja desse vício, porque o próprio tema ele diz: fuja dessas pragas peçonhentas, porque esse vício vai conduzir à perdição, vai conduzir à porta do inferno, que nós sabemos que é a porta larga, e são muitos que há de entrar por ela. Nós sabemos que tem muita igreja aí fora apoiando todos esses vícios. Tem igreja aí fora dizendo: não, Jesus te ama, Jesus só quer seu coração, Jesus é cardiologista, como o irmão Ismael diz aqui, ele é cardiologista. Jesus só quer seu coração. Não, venha, meu filho, ele não se importa com isso não. Continue assim, mas só venha para a igreja que ele vai te salvar, porque ele só quer o teu coração. Mas nós sabemos que o próprio Jesus, ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e são muitos os que entram por ela, e ela conduz à perdição. Nós sabemos que tem igreja apoiando os afeminados. Ah não, venha meu filho, continue mulher, continue sapato grande, continue sapato grande, continue dormindo com o homem. Jesus só quer seu coração. Jesus vai pegar esses pastores covardes que não quer pregar mais a porta estreita. Jesus vai estreitar a porta para você, porque se você não quer pregar com vara, não quer consolar, não quer advertir a igreja com vara, não quer aplicar a vara na igreja, Jesus vai aplicar a vara nesses que estão na liderança das igrejas e está apoiando os afeminados da igreja, e está apoiando o homem dormir com homem, mulher dormir com mulher. É crente beber cerveja, é crente. Fala tudo aí, Jesus vai estreitar a terra para aqueles que estão apoiando as coisas erradas dentro da igreja. Mas graças a Deus que aqui não é assim, bem? Porque se a gente errar, a pastora vai bater com vara mesmo, vai corrigir com vara mesmo, porque a Bíblia diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os poucos que encontram é aquele que largou o vício, é aquele que largou o adultério, é aquele que largou a prostituição, é aquele que largou de mandar nudes, é aquele que largou de beber cerveja, é aquele que largou de se masturbar. A Bíblia diz: aqueles que encontram, poucos são que encontrem essa porta estreita. Poucos há que querem largar o vício, mas o próprio Jesus, não é eu, não é a pastora, mas é a própria Bíblia que ela diz: entrai pela porta estreita. O próprio Jesus, ele disse que se eu e você não entrar pela porta estreita, eu e você não vai herdar o reino do céu. Jesus disse para Nicodemos, como a irmã Isaías pregou aqui: Nicodemos, é necessário você nascer de novo, deixar tudo para trás e viver a vida comigo. Mas tem pessoas que já saiu de lá de fora, está na igreja e continua vivendo a porta larga e quer que a liderança da igreja aceite ele ou ela da mesma maneira que está. Tem pessoas que estão: eu vou continuar mesmo, me aceite desse jeito, porque senão vou sair da igreja. Aqui não. Aqui você sai, ou fica, ou se conserta, ou sai fora e vai viver como quer lá fora, porque dentro da casa do Senhor é preciso andar em retidão. Dentro da casa de Deus é preciso andar na porta estreita mesmo, porque é a porta estreita que vai me levar para o céu, que vai levar você para o céu. É a porta estreita que vai conduzir eu e você para a salvação. E eu dou graças ao Senhor que todos que aqui estão deixou a porta larga e está vivendo na porta estreita. Por mais que doa, deixar o vício, por mais que doa, deixar a velha prática. Eu estou pregando para pessoas que decidiram largar e entrar pela porta estreita, que é o próprio Jesus Cristo. Quando nós vemos que quanto mais a Bíblia fala
está continuando, batendo na mesma tecla. Tá. Ah não, mas é a pastora que está falando, se consegue. Ah não, mas é o irmão que quer falar porque o irmão me conhece. Olha aí o mistério. Ah não, mas o irmão está falando ali. Não é Deus não, porque a irmã ali me conhece. Deus vai usar aquela irmã para me falar que ela me conhece. Não, só acredito no de fora. Aí quando o de fora vem, profetiza a casa, profetiza monta e todo mundo dá glória a Deus. Quando a pastora fala, é para se consertar. É quando Deus usa a pastora com exaltação. Ninguém acredita, ninguém leva fé. Aí Deus usa um anjo na igreja com vara, se consegue. Não é Deus não, ela sabe a minha vida. Aí Deus usa um André Vale, se conserta, larga tudo, muda de vez. Não é Deus não, o irmão me conhece, ó, ele me vê todo dia. Então o que nós vamos entender é que Deus, ele não quer que você fique perdido. É que Deus, ele não quer que você fique preso no vício. O que Deus, ele não quer é que você fique preso às nossas vontades, fique preso aos nossos desejos, fique preso às práticas desta terra. O que Deus, ele quer é nos corrigir para que eu e você venha entrar no reino do céu. Porque se ele não nos corrigir, é porque verdadeiramente ele não nos ama mais. Nós sabemos que Deus, o Pai, ele açoita ao Filho que ama. E se Deus, ele nos corrige todos os dias, é porque verdadeiramente ele quer nos ver no céu e não nos ver no inferno. Glória a Deus. Nós vemos que é preciso nós se arrepender todos os dias. É preciso nós largar as vestes velhas todos os dias e viver as vestes novas, tanto para mim quanto para você. Dói essa mensagem. Porque nós vemos que tem um tema quebrando a corrente, as cadeias espirituais com as vestes novas da sã doutrina. Como é que você quer andar na sã doutrina? Andando com as vestes velhas, andando com o mesmo vício, andando com a mesma prática, não largando o vício, mas abusando do Senhor. Todo dia o Senhor está falando e nós, muitas das vezes, abusamos de Deus. O que nós vamos entender é que é preciso nós ter um arrependimento de mudança. Um arrependimento de mudança de caráter, de mudança de comportamento, de mudança de substância, porque é preciso nós todos os dias renunciar os desejos da nossa carne. É preciso nós todos os dias renunciar o desejo da nossa carne, porque a nossa carne, ela diz é para fazer, a nossa carne, ela diz para nós praticar, mas se nós fortalecermos mais a carne, o espírito da gente vai enfraquecer. Porque a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. E se você está alimentando mais a carne, o seu espírito ele está pronto, mas vai se enfraquecer. Como assim? A sua carne tem um desejo de se masturbar, você vai lá e se masturba, dá força à sua carne. A sua carne tem desejo de beber cerveja, você vai lá beber cerveja, dá força à sua carne e o espírito vai só se enfraquecendo. Você vai se alimentando do que é da terra, vai se enchendo do que é da terra, e o que é do céu está indo para longe. Quando a Bíblia diz, como eu já falei, sujeitar-vos pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só vai fugir de mim e de você quando você sujeitar pois ao Senhor. Ele só vai parar de mandar o desejo do vício, o desejo da masturbação, quando você se achegar ao Senhor de vez. Porque muitas das vezes, irmãos, eu confesso que muitas das vezes me dá vontade, me dá desejo de fazer aquilo que eu fazia, mas nós sabemos que se eu ou qualquer um de nós fazer aquilo que nós fazíamos, verdadeiramente Deus ele vai pôr a mão dele sobre a nossa vida e vai nos castigar. Porque se nós alimentar cada dia mais a nossa carne, a nossa carne, a vontade do desejo das nossas práticas, o desejo daquilo que nós estamos fazendo, o desejo daquilo que a gente está praticando, nós não vamos herdar a vida eterna. Então é preciso nós deixar todos os dias aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, se achegar pois ao Senhor, porque nós vemos no livro de Efésios 6, maneira de se achegar ao Senhor.
maneira de largar o pecado, maneira de largar o vício. A Bíblia, a própria Bíblia, ela ensina nós largar o vício, largar a velha prática, largar os velhos desejos. Ou seja, se eu e você quer largar os desejos da carne, os desejos do vício, é preciso nós todos os dias meditarmos na palavra do Senhor, porque Efésios 6, ele diz, Sai da novela. para que nós venha se revestir. A própria Bíblia diz, fortaleceu-me no Senhor e na força do seu poder. Se você não se fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor, todos os dias nós vamos se encontrar errando. Todos os dias nós vamos se encontrar na mesma prática, no mesmo erro, no mesmo pecado. Mas que nós venhamos a entender é que a própria Bíblia, ela nos ensina a fugir do pecado. A própria Bíblia, ela nos ensina a fugir do vício. A própria Bíblia, ela nos ensina a fugir da prostituição, a fugir do adultério. Porque Efésios 6, ele ensina a nós se revestir. Ou seja, ele diz, revestir de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firme. Para que você venha ficar firme, é preciso se revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, o próprio versículo ele responde, revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra o dia mau. Ou seja, é preciso nós a cada dia se revestir da presença do Senhor, se revestir da palavra do Senhor, da oração, do jejum, porque a própria Bíblia, ela nos ensina a largar os vícios. Ou seja, se você não largar o vício, as pragas peçonhentas, ela vai nos consumir. As pragas peçonhentas, ela vai nos atingir, porque a Bíblia diz, revestiu de toda a armadura de Deus, para que possa resistir às astutas ciladas do diabo. Como é que eu e você vai resistir quando o vício bater na nossa porta? Como é que eu e você vai resistir quando a pressão bater na nossa porta? Quando o pecado bater na nossa porta, nos chamando para pecar? Quando Satanás ele bater na porta, chamando para adulterar, chamando para cometer pecado? Ou seja, é preciso revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir às astutas ciladas de Satanás. Amém? A igreja glorifica. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia ela nos ensina a tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. A Bíblia nos ensina a cingir os nossos lombos com a coraça da justiça, com a verdade e com a palavra do Senhor. Como é que você vai se revestir com a coraça da justiça? Como é que você vai se revestir com a verdade? É não mentindo, é não praticando. É porque tem pessoas que têm vício de mentir. É verdade. Tem vício de contar mentira. É verdade. Ah, eu vou contar uma mentira e todo mundo vai acreditar. Ah, eu vou contar uma mentira e vai ficar por isso mesmo. Ah, eu vou contar uma mentira e vai ficar por aquilo. Mas nós sabemos que a Bíblia ela diz para nós não se conformar com os padrões desse mundo, mas do que transformar ele pela renovação do nosso entendimento. Como é que nós vamos transformar o mundo? Com a renovação da nossa mente. É simples, é nós entender. Nós já entendemos que nós não devemos viver no pecado. Nós entendemos que se vimos para Jesus, nós não devemos mais continuar a mesma pessoa, não devemos mais continuar a mesma coisa. Ou seja, se nós queremos ganhar almas para o Senhor, é preciso a cada dia transformar este mundo com a renovação da nossa mente, a renovação da minha e da tua mente. Não é renovação de pecar, não é pensamento de pecar, não é pensamento de viciado, mas é pensamento de quê? É de vida com Deus, é pensamento de vida no altar, é pensamento de transformação, é pensamento de vida, ou seja, é pensamento de vida salva. Mas para que vidas venham a ser salvas, é preciso nós não se conformar com este mundo, mas transformar ele com a renovação da nossa mente. A Bíblia vem dizer em Timóteo, 2 Timóteo 2:22, fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, o amor e a paz com os de coração puros, que invoca ao Senhor. Ou seja, a Bíblia todo o tempo ela nos ensina a fugir das paixões da mocidade. Nós sabemos que as paixões da mocidade de hoje em dia é se prostituir,
A mocidade de hoje em dia, ela não quer saber de outra coisa a não ser farra. A mocidade de hoje em dia, ela não quer saber do desejo da carne, de deitar com 2, 3 mulheres, de deitar com 2, 3 homens. A mocidade de hoje em dia, a geração de hoje em dia está com essa mente contaminada, está com esse pensamento contaminado. E a Bíblia diz que em Timóteo, fuja das paixões da mocidade e siga a justiça. Aleluia, Jesus. Se nós queremos ser cheios do Senhor e fugir todo dia da praga peçonhenta e fugir do vício, é preciso seguir a paz, é preciso seguir a fé, é preciso também seguir o amor e viver como puro de coração, porque se você não viver como puro de coração, como uma quebrantada de coração, nós não vamos viver o melhor do Senhor. Nós vamos ficar no vício todas as vezes que nós tivermos em casa. O vício, o desejo da carne vai vir, nós vamos praticar. O desejo do vício vai vir, nós vamos praticar. Ao invés de fugir, muitas das vezes, aqueles que estão fracos, vai para cima do vício com tudo. Muitas das vezes, até no meu trabalho, quando eu e o irmão Ismael fala da palavra do Senhor, fala para o jovem fugir do vício, ele diz, eu vou fugir para cima do vício. Deixa ele ir. Ou seja, tem pessoas que ao invés de correr do vício, elas correm para cima do vício, para cima da prática. Então tem pessoas, não só lá fora, mas também dentro da igreja, que a Bíblia ela exorta para fugir do vício, para fugir das pragas peçonhentas, mas tem pessoas que ao invés de fugir dessas pragas, ela está indo para cima dessas pragas, está indo para cima deste pecado. Então, que nós venhamos entender que todo dia é dia de nós se achegar ao Senhor. Todos os dias é dia de nós se humilhar aos pés do Senhor. Todo dia é dia de nós largar o vício. Se nós erramos ontem, é que hoje não vem errar. Se nós erramos hoje, que amanhã não vem errar. É que nós errar amanhã, que depois de amanhã nós não venha errar no mesmo erro. Porque se nós errarmos no mesmo erro, nós vamos viver aquele vício todos os dias. Porque eu já fui viciado, irmão, em uma prática, como eu já falei. E se eu não fizesse todos os dias, eu ficava fadigado. E eu fazia num dia, no outro dia fazia de novo, no outro dia fazia de novo. E sim, continuamente eu continuava nessa prática, nesse vício. Então é necessário todo dia nós se humilhar ao Senhor. Se nós queremos largar o vício, largar as velhas práticas, largar o pecado, largar todos os dias o mal, o vício, a prostituição, o adultério, o vício da mesa, da cerveja, é preciso nós se humilhar aos pés do Senhor, porque Crônicas ela disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nós sabemos que para Deus Ele nos livrar do vício e sarar a nossa terra, é preciso nós se humilhar, porque essa palavra não é para aqueles que estão lá fora, é para aqueles que estão dentro, porque Deus disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se humilhar e orar, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Ou seja, este versículo é para todos que estão dentro da casa do Senhor. Se nós queremos se achegar a Deus, é preciso nós se humilhar. Como é se humilhar? Colocando ao Senhor todos os dias como único na nossa vida, como suficiente na nossa vida, entendendo que não há outra forma, não há outra que possamos servir, que sem Ele nada nós poderemos fazer, que sem a vontade dEle nada somos. Ou seja, a Bíblia ela ensina que se nós queremos ouvir e alcançar a misericórdia do Senhor, é preciso nós orar e se humilhar, ou seja, e buscar a face do Senhor a todo tempo e se converter dos nossos maus caminhos. Ou seja, esse versículo é bastante forte, porque ele diz 4 coisas. Se o meu povo se humilhar, se nós se humilhar, se nós orar e buscar a face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos, ou seja, se converter dos nossos maus vícios, o Senhor ele vai nos ouvir do céu e vai sarar a nossa terra. Ou seja, se nós queremos que o vício fuja de nós, que Satanás ele fuja de nós,
É preciso a cada dia nós largar o vício. É preciso a cada dia nós se achegar ao Senhor, se humilhando, orando, buscando a face do Senhor, se convertendo todos os dias do nosso caminho. Porque se nós não se converter do nosso caminho, o vício vai nos aprisionar. As pragas peçonhentas, ela vai nos prender. Porque nós sabemos que o tema é vício, fuja dessas pragas peçonhentas. Se nós não fugir com humilhação, se nós não fugir com oração, se nós não fugir com busca, e nós não fugir se convertendo do nosso caminho, esses vícios vão nos aprisionar e vai acabar nos levando para o inferno. É verdade. Então é preciso nós se humilhar, confessando ao Senhor todos os dias, confessando a Ele que nós não somos dignos da misericórdia dEle, mas que nós carecemos da misericórdia dEle, confessando que nós não merecemos a graça, mas que somos carentes da graça dEle, porque a Bíblia diz também no livro de Provérbios, mesmo Provérbios 28, 13, que ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, se nós queremos alcançar a misericórdia e queremos sair do vício, sair de todos os vícios, é preciso nós confessarmos o nosso pecado. É preciso confessar, não somente confessar, mas o próprio versículo diz: ao que confessa e deixa alcança a misericórdia. Se nós queremos alcançar a misericórdia de Deus e largar o vício, o vício da bebida forte, o vício da prostituição, o vício do adultério, o vício do desejo da mocidade, é preciso nós confessar e deixar. Então Salomão, ele nos adverte na palavra de Deus, para que os ais de Deus não venham vir na nossa vida e nem nos pesarem, que nós venhamos fugir do vício, que nós venhamos fugir da bebida forte, que nós venhamos fugir de tudo aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, que nós venhamos passar a buscar a presença do Senhor, porque se nós não buscar e continuar no vício, nós vamos viver com mau comportamento, nós vamos viver com mau controle sobre a nossa vida, com mau controle sobre a nossa atitude, com mau controle sobre a nossa conduta. Ou seja, se nós queremos ter uma conduta boa, é preciso todos os dias ver o vício que nós estamos presos, o vício que nós estamos praticando, o ato que nós estamos errando, e confessar todos os dias para que nós venhamos alcançar a misericórdia do Senhor. Então que nós venhamos seguir todos os dias buscando a face do Senhor, deixando todos os dias o vício, deixando todos os dias as velhas práticas, porque Salomão, ele sabia que, ele já sabia que se ele vivesse a prática do vinho, a prática do adultério, ele sabia que ele não herdaria o reino do céu. Ele mesmo, ele escreve, ou seja, que se ele mesmo ele escreve, ou seja, então ele entendia que se ele estivesse no vício, se ele estivesse preso a algum vício ou algo do tipo, ele não herdaria o reino de Deus, porque viria sobre ele os pesares do Senhor, e a mão do Senhor iria pesar sobre ele. Vem, igreja, glorifica. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Pai querido. Aleluia. Bota aqui gelado e já nasceu. Aleluia. Então, que nós venhamos aplicar o nosso coração e nossos ouvidos e o nosso coração a palavra do Senhor. Como o Provérbios, ele mesmo diz no mesmo capítulo 23, verso 12: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Então, se nós queremos todos os dias aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, é preciso nós observarmos todos os dias as Escrituras. Porque se nós não meditar na palavra de Deus, se nós não meditar e aplicar a instrução de Deus aos nossos ouvidos, todos os dias nós vamos se encontrar errando, todos os dias nós vamos se encontrar praticando o pecado, todos os dias nós vamos se encontrar preso no pecado, preso no vício. Porque se não buscarmos a presença de Deus, todos os dias esse vício vai se fortalecer na nossa vida. Então que nós venhamos fazer como a Bíblia diz, como eu já disse aqui no livro de Mateus: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Ou seja, é preciso nós vigiarmos todos os dias, é preciso nós orarmos todos os dias,
É preciso vigiarmos, porque se nós não vigiar e nós não buscar a face de Deus, todos os dias a nossa carne ela vai se fortalecer para o vício. O nosso pecado ele vai se fortalecer para o vício. Ou seja, então que nós não venha ficar preso a um vício, que nós não venha ficar preso ao desejo da nossa carne, que nós não venha ficar preso ao desejo dessa mocidade, porque a mocidade de hoje em dia, como eu já disse, elas querem viver a vidas banais. As pessoas hoje em dia elas não querem mais viver ao evangelho à risca, não quer mais cumprir o evangelho à risca, quer continuar o mesmo vício, quer continuar os mesmos desejos, as mesmas práticas. Mas que nós, irmão, venha entender com este tema, que nós venha todos os dias fugir do vício e não fugir para acima dele, porque tem pessoas, como eu falei aqui, quando a gente fala, deixa esse vício, isso aí é pecado, isso aí conduz ao inferno, mas tem pessoas que fogem para cima do vício. Então que nós, com este tema, vícios, fuja dessas pragas peçonhentas, venha pensar em largar o vício, venha pensar em fugir do vício, porque nós sabemos que nenhum vício, nenhum que pratica o vício entrará no reino do céu, nenhum que pratica o roubo entrará no reino do Senhor, nenhum que pratica o adultério, nenhum que pratica o roubo, o furto, entrarão no reino do céu. Então que nós com este tema vício, fuja dessas pragas peçonhentas, venha pensar e deixar o vício e deixar as contaminações desta terra, porque se decidimos verdadeiramente viver com Cristo, é preciso nós fazer como Paulo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se nós não queremos largar o vício, é preciso todos os dias viver Cristo e morrer nós. É preciso todos os dias nós vivemos o Evangelho de Cristo, e que a nossa vontade ela venha se esfraquecer, que o nosso desejo ele venha se esfraquecer. O que eu passo para a igreja é que os vícios, irmão, ele vem com praga peçonhenta, ele vem nos afundando a cada dia. Ao invés de nós se fortalecer, ao invés de nós subir para o céu, a cada dia nós vamos se encontrar descendo, a cada dia nós vamos se encontrar se esfraquecendo da palavra do Senhor, por causa do vício que nós não queremos deixar. Então se nós queremos alcançar a misericórdia de Deus, se nós não queremos praga na nossa vida, maldição na nossa casa, maldição na nossa vida, que nós venhamos largar esse vício, que nós venhamos largar essas pragas, porque o vício, como diz no tema, são pragas. Ou seja, se você não quer a praga do desgosto na sua vida, a praga da falta de controle, a praga da falta de comportamento, a praga da falta de substância, de consciência, que nós venhamos largar a partir de hoje todos os vícios, que nós venhamos buscar a ser cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia ela diz que, como eu disse, que nós não venhamos buscar se embriagar com o vinho, ou seja, se embriagar com o vício, buscar o vício, mas antes se encher do Espírito Santo de Deus. Então que nós não venhamos viver como esses que vivem lá fora, achando que nós devemos viver no vício, achando que nós devemos viver bebendo, que beber é normal. Então que nós venhamos entender este versículo, que ele não só diz não se embriaguei, mas ele diz também se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Se coloque sobre seus pés. Em nome de Jesus. Glória a Deus.